Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 17 de abril, não esqueça, primeiro dia da semana. Assim que acordar, vamos invocar o nome do Senhor. Antes de qualquer outra coisa, vamos junto comigo, quem está acordado. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempo. Vamos invocar o nome do Senhor. E lembrando, ao invocar o Senhor, com certeza nós estamos trazendo o reino de Deus para aqui, para a terra. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença de Deus ardendo dentro do nosso ser, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E eu e vocês sempre pedindo, Senhor, me ilumina na sua palavra. Louvado seja Deus. E hoje ele pede para mim você ler Josué 15, Lucas 18, do 18 ao 43, Salmos 86 e Provérbios 13, 9 e 10. Lembre-se, ao ler a palavra de Deus, sempre com o coração aberto, para que o Senhor possa nos iluminar na sua palavra. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações. Amados irmãos, aí nós podemos também continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado a Deus. E aqui em Palmeira dos Índios, nós ainda estamos desfrutando do alimento diário do volume 6, cuja série é E será pregado este evangelho do reino. Louvado seja Deus. Ouçam bem, a responsabilidade de todos nós que já cremos é pregar o evangelho do reino, para que as pessoas possam vir e conhecer o nosso verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. E também serem salvas, né? Louvado seja Deus. E escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dom, um irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra e que eu e vocês, com certeza, temos ganhado muito sobre essa palavra revelada que é a palavra profética. Louvado seja Deus. O título da semana é Comandar no Reino dos Céus. Bem explicadinho o alimento diário. E, graças a Deus, hoje são apenas 4 parágrafos cheios de desfrute. E temos a leitura bíblica hoje, domingo. Nós já lemos com certeza esses capítulos e versículos, mas é bom reler novamente. Agora ler, graças a Deus, é um salmo que todos nós também já conhecemos, mas é preciso nós ler novamente e deixar esse salmo penetrar o ponto, nós chegarmos ao que ele diz aqui. Ouçam bem, ele diz para mim vocês, ó como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Só esse pequeno trechinho aqui do versículo já diz tudo, amados irmãos e amadas irmãs. Como é bom nós estarmos todos unidos em Cristo Jesus, para que possamos ser também esses irmãos que cooperam com a sua
edificação, que é a igreja. Louvado a Deus. Aí ele diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Já disse tudo, amados irmãos e amadas irmãs. Nosso Senhor, quando eu e vocês estamos realmente unidos em Cristo Jesus, primeiro nós estamos fazendo o quê? A vontade do Pai. Então, ali ele ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Por isso, amados irmãos, sejamos unidos para que possamos realmente trazer o Senhor de volta, amém? Louvado seja Deus. E o título de hoje é revestir-nos de ternos afeto de misericórdia. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar sempre revestido, né, os afetos de misericórdia do nosso Senhor. Para quê? Para que possamos ter misericórdia uns dos outros, das pessoas que nós contatarmos, amém? Louvado seja Deus. E o primeiro parágrafo diz o seguinte: em vez de julgar os irmãos, devemos buscar acolhê-los. Já está dizendo tudo. Principalmente aqueles que são fracos na fé. Sabemos que tem muitos irmãos fracos na fé. Não devemos criticá-lo, e sim buscá-lo para encorajá-los. Louvado seja Deus. Amados irmãos, se Deus os acolheu, quem sou eu para não acolher? O irmão Pedro está dizendo isso com ele. Eu digo a mesma coisa. Se Deus acolheu, quem sou eu para não acolher? Se Deus os recebeu, quem sou eu para excluí-los? Ó Senhor Jesus, um dia todos nós, sem exceção, amados, ouçam bem direitinho, sem exceção, compareceremos perante o tribunal de Cristo e seremos julgados por Deus. Por isso que eu e vocês, nesta manhã, precisamos se aquietar nos pés do Senhor e ouvir o que Ele está falando ao nosso coração. Vamos acolher os irmãos, amados irmãos e amadas irmãs. Cada um prestará conta de si mesmo, que é muito sério. Portanto, em vez de criticar os irmãos, medimos com a nossa régua, o melhor é reconhecer nossas próprias debilidades. Lembre-se bem disso. Não vamos medir ninguém, nenhum irmão, com a nossa própria régua. Vamos reconhecer que nós somos também debilitados. Do contrário, seremos o fariseu mencionado em Lucas 18, que confiava em sua própria justiça e desprezava o publicano. Conviver com pessoas assim é muito difícil. Por isso, cuidemos de nós mesmos, a fim de ter paz uns com os outros. Aqui nesse primeiro parágrafo está muito claro como eu e vocês devemos realmente acolher uns aos outros, os que estão debilitados na fé. Porque eu e vocês não sabemos o dia da manhã. Pode acontecer com qualquer um de nós. Amém? Louvado seja Deus. E no 12 ele diz, nosso anelo deve ser pensar as mesmas coisas, ser unido de alma, uma vez de buscar nossos próprios interesses. Quando amamos os próximos como a nós mesmos, Deus se alegra. Isso aqui é demais. Lembre-se bem disso. Quando amamos o próximo, lembre-se bem disso, como a nós mesmos. Deus se alegra, gente. Esse é o nosso Deus. Ele se agrada quando demonstramos compaixão pelos irmãos, tendo entranhados, aliás, afetos de misericórdias, pois essas características nos tornam pessoas mais úteis a seu propósito. Louvado seja Deus. E lembrando, amados irmãos, quando eu e vocês temos afetos de misericórdias uns com os outros, com certeza agrada o coração do nosso Deus. Louvado seja Deus. Ele diz, geralmente, aqueles que promovem partidos na igreja ou gostam de vangloriar são orgulhosos. Isso nós sabemos que é muito perigoso. Paulo diz que não adianta nós ter partidarismo dentro da igreja. Pelo contrário, temos que ser esses irmãos agradáveis, vivendo unidos na
presença de Deus. Deus ama os humildes, aqueles que consideram os outros superior a si mesmo. E não tem em vista o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. Então, em Filipenses 2, 1 ao 4, ele diz: esforçamos-nos por compreender a situação do próximo, cultivando sempre a disposição para ajudar. Isso é empatia. Quando conhecemos a história das pessoas, tornamos mais o que? Misericordioso. Por que empatia? Porque podemos se colocar na posição daquelas pessoas, no lugar daquelas pessoas. Então, amados irmãos, nós precisamos ser esses irmãos e irmãs que realmente têm empatia pelas pessoas. Louvado seja Deus. E para finalizar, eu vou ler o último parágrafo que diz o seguinte: encorajamento para você. Amados, chegamos ao fim de mais uma semana do alimento diário. Tenhamos muitos cuidado para que essas palavras não se tornem o quê? Mera doutrina, tá vendo? Essas palavras que tenho falado na semana não se tornem meras doutrina. Oremos ao Senhor para que seu falar nos lave e santifique, tirando todas as rugas e impurezas. Esse é o caminho para que Deus, para Deus, aliás, preparar sua noiva, a igreja gloriosa. Ela, amados irmãos e amadas irmãs, ele anela ver-nos tantos frutos acolhidos, os pobres e necessitados por meio da pregação do evangelho do reino. É do agrado de Deus que vivemos uma vida da igreja harmoniosa, cheia de compaixão e empatia. Isso aqui é demais. Isso sempre vai agradar ao nosso Senhor. Nós devemos esse viver cheio de compaixão, empatia. Isso agrada ao nosso Senhor. Sendo assim, paremos de julgar uns aos outros. Abandonemos todo o orgulho e busquemos ser humildes de espírito. É vivendo assim que seremos bem-aventurados e o reino dos céus será nosso. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, não percam tempo. Não vamos perder tempo com picuinhas, coisas que não agradam a Deus. Vamos ser isso e essa que realmente acolhe os irmãos, principalmente no coração. Quando eu e vocês estamos acolhendo, aliás, os irmãos no coração, com certeza, amados irmãos e amadas irmãs, Deus se alegra. Por quê? Porque quem deu o exemplo de acolher todos nós que já cremos foi o próprio Senhor. Por isso que eu e vocês temos esse direito de realmente acolher todos os irmãos. E para isso, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos comer da palavra de Deus. É só através da palavra que vocês podemos ter essa visão, essa revelação, que só podemos agradar a Deus se estivermos em Cristo Jesus. Porque em Cristo, a Bíblia é clara, somos nova criatura. Louvado seja Deus. E todos vocês hoje, ao ler a palavra, que dá para ler. Hoje é o domingo, primeiro dia da semana, com certeza dá para ler a palavra. Nem que seja um versículo, mas leiam. Este versículo pode te salvar hoje do que pode acontecer comigo ou com vocês. Leia. Não esqueça. Temos que estar revestido, aliás, de termos afeto de misericórdia. Louvado seja Deus. E lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Amados, meu encorajamento para vocês, todos vocês hoje é: se abram para Deus hoje, o tempo é agora, porque Ele está chegando. Os sinais estão aí. E hoje vocês precisamos estar muito atento ao seu falar. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E por fim, eu só pedi a vocês, todos vocês que estão me ouvindo, orem pelo CEAP, esse centro de aperfeiçoamento que está levando muitos jovens a desfrutar de Deus e a serem transformados na vida de Deus. Orem pelo CEAP. E quem quiser, visite-o. Vamos fazer CEAP. Deus está chamando cada jovem
Amém? Jesus é o Senhor.